Agora são 8h36. Se o governo brasileiro insistir na política econômica que se baseia em privatizações, empregos precarizados e corte de investimentos públicos, a economia brasileira terá a recuperação mais lenta de toda a sua história. Alguns índices, como o PIB per capita, só atingirão os níveis de 2014 daqui a mais de 2 décadas, entre 2035 a 2038. A avaliação é do grupo de economistas do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas e foi apresentada na semana passada ao ex-presidente Lula. E presente nesse estudo do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, o economista Guilherme Melo, professor do Instituto de Economia da Unicamp, Universidade de Campinas. Olá, Guilherme, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom, esse é um quadro realmente complicado, né? Para a gente voltar aos níveis lá de 2014, só 2035 e 2038, realmente o quadro é bastante grave e vocês apontaram, os economistas apontaram também algumas saídas. Mas eu gostaria que você falasse deste momento atual primeiro, Guilherme, para depois colocar aí em destaque as saídas que vocês estão apresentando para o Brasil sair desse atoleiro. Olha, o momento atual que a economia brasileira vive não é muito diferente do que ela viveu nos últimos 2 anos. A gente tem que lembrar que a gente começou 2017, 2018 e 2019 com os analistas econômicos do mercado financeiro prevendo crescimento em torno de 2,5%, 3%, até 3,5% já chegaram a prever. Ao final de cada um desses anos, o crescimento foi 1%. Na verdade, 1,3% agora, o dado revisado, né? E esse ano vai ser novamente algo em torno de 1,2%, 1,3%. Qual é a grande questão? É que, mais uma vez, se cria um cenário, um certo oba-oba, né? De que agora a economia brasileira vai crescer mais. Já deveria estar crescendo mais, afinal de contas, a gente passou por uma grande recessão em 2015 e 2016. E é muito raro uma economia que passou por uma recessão não crescer rapidamente depois, que é o caso da economia brasileira, quer dizer, é uma economia que está em depressão, né? Porque são 3 anos seguidos de crescimento de 1% depois de uma grande queda. O que acontece agora? Esse oba-oba, ele é vendido como, olha, o Brasil está recuperando, o crescimento está voltando. Quando você olha os dados, você vai perceber que, em primeiro lugar, não tem nada de muito diferente acontecendo na economia brasileira do que aconteceu nos últimos 2 anos. Esse crescimento 0,5%, 0,6% ao trimestre já aconteceu em 2017, aconteceu em 2018 e agora volta a acontecer em 2019. Qual é a diferença? É que ele tende a se prolongar um pouco mais, por alguns trimestres a mais. Por quê? Porque o governo também está fazendo todo o esforço que a gente está chamando de keynesianismo envergonhado, sub-keynesianismo envergonhado, que é liberar dinheiro de FGTS, PIS, para as pessoas gastarem para ver se a economia reaquece, né? Isso contradiz o discurso do governo, mas é o que ele está fazendo. E, obviamente, que esse movimento vai prolongar um pouquinho mais essa curta, pequena recuperação. Só que ela é muito frágil, porque é o que você falou, os investimentos públicos continuam caindo, agora eles querem aprovar uma PEC que corta investimento em saúde, em educação, em cultura, pode cortar em 25% o salário de professor, de médico, de enfermeiro. Quer dizer, você tem várias coisas também puxando a economia um pouco para trás. O próprio setor externo, a relação do Brasil com a Argentina, que piorou muito nesse governo e que é fundamental para as nossas exportações. Quer dizer, você tem várias coisas puxando para trás. Então, sim, a economia vai crescer um pouco mais do que nesse ano. Em 2020, a economia tende a crescer, por exemplo, 2 e pouco por cento. Só que isso é muito pouco para uma economia que vem em depressão e que tem 12 milhões de desempregados. Tanto que esse dado que você mostrou nesse ritmo, a economia só vai recuperar o PIB per capita na década de 2030. O que quer dizer que a gente vai perder 2 décadas de possibilidade de crescimento do PIB per capita, o que é realmente uma tragédia para um país que ainda é pobre como o Brasil. Você falou do PIB, né, Guilherme? Enfim, essa coisa tímida, né, de 0,6% no trimestre. Mas quando era na época da Dilma, que era enfim, muito mais do que isso, falavam em PIBinho.
né? Agora o discurso é outro, não é isso? E a imprensa apoia, né? Apesar da Rede Globo, enfim, às vezes, né, colocar alguma questão crítica em relação ao presidente Bolsonaro, ela preserva sempre o ministro Guedes, não é isso, da Economia? Sim, do ponto de vista do discurso econômico, o governo Bolsonaro casa quase que perfeitamente com a visão hegemônica de alguns economistas da imprensa, né, e da própria Rede Globo e de outros grandes jornais. A própria Folha de São Paulo fala, eu apoio o Paulo Guedes. Quer dizer, a visão deles de como deve ser o país do ponto de vista econômico é muito alinhada com a do Bolsonaro. Quer dizer, um país com um Estado menos atuante, não só na economia, mas na própria provisão de serviços públicos, né? Educação, saúde, com menos gastos, não sei o quê. O que, para o ouvinte comum, vai falar, mas é isso que eu quero uma economia com menos gastos. Sim, só que ele tem que saber, e é importante que o ouvinte saiba, que essa economia com menos gastos é uma economia com menos médicos, com menos professores, com menos policiais, com menos... É isso. E aí vai sobrar cada um por si. Você quer um professor, você paga um professor. Você quer um médico, você paga um médico. Você quer um enfermeiro, você paga um enfermeiro. Você quer um policial, você paga um segurança. Então, essa visão de economia é a que orienta o Paulo Guedes e, de alguma forma, orienta também, talvez não na mesma intensidade, mas em grandes medidas, orienta a visão de sociedade desses economistas da grande mídia. Por isso que eles apoiam tanto Paulo Guedes, mesmo com os resultados ruins. Da mesma forma que eles apoiavam o Meirelles, mesmo com resultados ruins. Quer dizer, você está há 6 anos sem crescer, desde 2015 você está apostando nessa coisa de cortar gastos, reduzir o Estado, tirar banco público, cortar de educação, cortar de saúde. O crescimento não vem, sempre é vendido que virá, mas não vem. E eles insistem. Quando você falou do governo Dilma, é verdade, eles chamavam de pibinho. Aí também tem muita base de comparação, né? Como o crescimento nos governos do PT era um crescimento robusto, que gerava muito emprego, né? Então, se você comparar um crescimento de 4 com um crescimento de 2,5, vai parecer pouco, né? Então você vai falar, pô, está crescendo 4, agora está crescendo 2,5, é pouco. Agora, quando você compara 6 anos de depressão causados exatamente por essa política que o Paulo Guedes e a Globo defendem, aí sair de 1 para 2, você dobrou. Então tem um pouco isso. É uma tentativa de ludibriar o ouvinte, o leitor, o telespectador, através da manipulação desse tipo de coisa, entendeu? Você cria expectativas, vê se elas se realizam e, mais do que isso, você faz comparações que são um pouco esdrúxulas, como essa. 2% parece muito quando você vende 1, mas parece pouco quando você vende 4. Agora, Guilherme, quando a gente conversa com algumas pessoas que são, enfim, bolsonaristas ferrenhas, a Uhum. gente pergunta, né? A gente questiona. Veja bem como é que está a economia brasileira. A gente tem 13 milhões de desempregados, a gente está realmente com tudo caro. Nossa, você está feliz com este governo? O que você está achando? A pessoa já na defensiva, né? Aqueles mais ferrenhos, fala: veja bem, olha o que o Lula e Dilma fizeram. A gente tem que consertar. Esse discurso, você chegou já a ouvir, né, dessas Sim. pessoas, eles não admitem, né, que de repente eles poderiam já ter melhorado, já, afinal de contas já faz um bom tempo, né, que a gente está sem Lula e Dilma. E como é que você responderia, né, Guilherme, a essas pessoas que falam que é culpa do Lula e da Dilma a economia estar desse jeito que está? Olha, em geral, esse tipo de discurso ele é muito curioso, né? Porque é um discurso, obviamente, puramente afetivo, ideológico, afetivo, porque se você perguntar, o governo Lula, teve crescimento no governo Lula? A pessoa vai falar, teve muito crescimento, tá. E por quê? Ele vai falar, mas não foi por causa do Lula, foi por causa do que o Fernando Henrique fez, né? Sim. Então, é assim, com quem eu não gosto, eu nunca reconheço nenhum mérito e jogo todos os deméritos, né? Todos os deméritos para quem eu não gosto. E com quem eu gosto, com quem eu tenho alguma ligação afetiva, eu apoio, mesmo que os resultados sejam muito ruins, eu defendo todos os méritos.
e os deméritos ficam com os adversários. Então, é assim, eu sempre faço uma analogia futebolística. Talvez o ouvinte que concorde com essa ideia de que o PT quebrou o Brasil e que a coisa vai muito mal e que agora está melhorando, entenda. Se você é um técnico de futebol, você torce para um time de futebol, certo? E o seu time estava vindo muito bem, vindo sendo campeão, aí de repente, em um ano ali, o time vai muito mal, tipo Cruzeiro esse ano, e cai para a segunda divisão. Ok. A culpa de cair para a segunda divisão é quem estava no comando, ok. Só que depois de 5 ou 6 anos, que essa pessoa que estava no comando levou o time a diversos títulos, mas caiu com o time para a segunda divisão. Essa pessoa saiu há 6 anos. Imagina que o técnico que assumiu há 6 anos fique jogando a culpa naquele técnico lá de 6 anos atrás que levou o time para a segunda divisão. Não faz sentido. Você vai apoiar o técnico do seu time que há 6 anos não consegue tirar o seu time da segunda divisão? É mais ou menos isso. E não só não consegue tirar o time, como geralmente rebaixa para a terceira, para a quarta. Então, é assim, você tem que saber que, mesmo que você acredite que o governo do PT foi responsável pela crise econômica, você já tem aí 4 anos, digamos assim, desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 4 anos caminhando para o 5º ano de baixo crescimento, de alto desemprego, de aumento da desigualdade, de aumento da pobreza. Não é possível que a gente continue jogando a responsabilidade no que foi feito há 5, 6 anos atrás. Na verdade, a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade e entender que alguma coisa está errada. Alguma coisa que está sendo feita desde que o PT saiu está muito errada, porque não é normal que uma economia grande como a brasileira, que caiu para a segunda divisão, que entrou em crise, não volte para a primeira divisão 5 anos depois. É isso que eu acho que as pessoas precisam parar um pouquinho para refletir e perceber que a economia, tudo bem, tem suas defasagens, mas já passou muito tempo. Jogar a responsabilidade do que aconteceu lá atrás é simplesmente um desejo, talvez, como eu falei, uma opção ideológica, mas não vai responder os dilemas da economia atual. Exato. Guilherme, eu sei que vocês apresentaram, né, algumas propostas, né, de possíveis saídas para essa crise, o Programa Emergencial de Emprego e Renda e também a proposta de reforma tributária justa e solidária. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas saídas aqui para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes. Olha, na última reunião a gente apresentou 2 propostas que a gente desenvolveu, a gente apresentou para o presidente Lula, para outras pessoas que participaram, 2 propostas que a gente desenvolveu no Núcleo de Acampamento de Políticas Públicas. Uma é uma proposta emergencial, chama Plano Emergencial de Emprego e Renda. Por quê? Porque a questão do desemprego já está há tanto tempo na sociedade brasileira que ela virou crônica. Desemprego é uma coisa que pode ser aguda, ou seja, tem um momento de crescimento do desemprego, mas logo depois reverte, né? Mas no caso da sociedade brasileira, a gente já está vivendo alto desemprego desde 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, são 5, 6, caminhando para o 6º ano de alto desemprego. Isso é um problema, porque as pessoas também perdem habilidades, a capacidade de aprender, de se atualizar. Quer dizer, a economia vai perdendo produtividade, fora o sofrimento humano que isso gera. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na nossa visão, é reverter esse cenário de desemprego e subutilização do trabalho. Quer dizer, os trabalhadores têm que ser utilizados em sua plena capacidade, o máximo possível, para atender as demandas da sociedade. E o primeiro plano, então, é esse plano emergencial de emprego e renda, que ataca, eu diria assim, 3 eixos. Primeiro, ele tem geração direta de emprego. Tem um plano emergencial de emprego, onde vai ser organizado pelos estados e municípios, que vão contratar por um prazo determinado, um prazo curto determinado, mas para reinserir essa pessoa no mercado de trabalho, vai contratar pessoas desempregadas para atuarem na parte de cuidados urbanos mesmo, cuidar da cidade, jardinagem, alguma reforma que tem que fazer, algum cuidado eventualmente para apoiar na área da saúde, na educação que tem que fazer, porque demanda não falta, né?
coisas para serem feitas na cidade, no centro de recolher lixo, não sei o que, tudo isso não falta. E as pessoas querem um pouco de dignidade, elas querem um emprego justo, honesto, que lhes garanta dignidade. O governo vai oferecer isso. Mas tem também medidas para aumentar a renda, o salário, por exemplo, a retomada do salário mínimo, o reajuste do Bolsa Família, tudo isso bate na renda das pessoas, né? Garante uma renda um pouco mais robusta e que permite a elas viver, comprar, consumir um pouco mais. E, por fim, você teria medidas de ampliação e renegociação do crédito, né? Então, quer dizer, renegociar o crédito das famílias, tem muitas famílias inadimplentes com dificuldade de pagar, e o governo pode ajudar nessa renegociação, fazendo com que você contemple as 3 áreas. Então, emprego, renda e crédito. Quando a pessoa tem emprego, renda e crédito, a economia anda, entendeu? Então, é um plano emergencial, tem um objetivo de gerar em um ano 7 milhões de empregos, o que é praticamente mais da metade do volume de desempregados que hoje nós temos no Brasil, né? Isso vai dinamizar a economia e, ao mesmo tempo que você faz isso, vem a segunda proposta, que é a reforma tributária justa e solidária. Hoje, no Congresso, tem discussão de reforma tributária? Tem, só que ela só mexe no que a gente chama de simplificação, fazer um imposto mais simples, tá? Só que o problema da carga tributária brasileira, dos tributos brasileiros, não é só que eles são complexos, é também, mas é porque eles são muito injustos. Quem paga imposto no Brasil, a gente sabe, é pobre. Rico não paga imposto, por quê? Porque ele consegue desoneração, porque ele consegue uma isenção, porque a alíquota do imposto que incide sobre ele é menor do que a que incide sobre o pobre. Então, a reforma tributária justa e solidária é a única proposta que está hoje no Congresso que contempla mais de um objetivo. Ela não só simplifica, ela também simplifica, mas ao mesmo tempo ela distribui renda, e isso é fundamental para a gente recuperar a capacidade de crescer. O Brasil, os estudos mais recentes já mostram, é um dos países, se não um país, quando não um país, é o segundo país com maior desigualdade de renda e riqueza do mundo. Quer dizer, é uma vergonha. A gente lidera o índice de desigualdade no mundo e parte dessa desigualdade vem exatamente da estrutura tributária brasileira, que concentra a renda, que cobra de pobre e não cobra de rico. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar isso. E quando a gente conseguir fazer um sistema tributário que seja, ao mesmo tempo, mais simples, mas que também distribua renda, que incentive práticas ambientalmente sustentáveis. Isso também é fundamental. A gente está vendo a crise ambiental, não sei o quê, que tem manchado muito a imagem do Brasil. Então, você tem um sistema tributário que puna os grandes poluidores e incentive aquelas tecnologias, aquelas iniciativas que preservem o meio ambiente, também é muito importante. E também está contemplado dentro da reforma solidária. E uma reforma que reduza não apenas as desigualdades entre as pessoas, mas entre as regiões, ou seja, que possibilite regiões mais pobres investirem e terem um fundo para fazer investimentos para se desenvolverem, para o Brasil não ficar uma coisa extremamente concentrada em uma região e a outra muito pobre, como é historicamente. Então, essas duas propostas, uma mais conjuntural, emergencial, que é o Plano Emergencial de Emprego e Renda, e essa mais estrutural, a reforma tributária, são as duas primeiras propostas que nós apresentamos. Elas vão no mesmo sentido, né? Uma gera emprego, renda e crédito. A outra distribui a renda e melhora a eficiência da economia, fazendo com que, somadas, você possa ter um crescimento muito maior, não só ano que vem, mas nos próximos 10, 15, 20 anos, para você recuperar esse tempo perdido que você perdeu nos últimos 4, 5 anos, discutindo uma série de reformas que, como a gente viu, a trabalhista, a previdenciária, não geram crescimento porque não distribuem renda, porque não melhoram o nível de emprego, o nível de crédito, etc, etc, etc. Então, é um começo de uma agenda, a gente tem outras propostas sendo preparadas, vão ser apresentadas em breve.
como uma reformulação das regras fiscais, uma discussão sobre setor externo, né? Que contemplam um conjunto de temas que tem como objetivo recuperar um crescimento socialmente inclusivo, ou seja, um crescimento mais igual, mais justo, mais solidário para a sociedade brasileira. Muito bem, Guilherme. A gente agradece aqui a sua participação e para acontecer isso, realmente a gente precisa ir para a rua, né, Guilherme? Porque no Congresso, para Com ser certeza. aprovado, vai ser difícil, né? Sim, se a gente for depender da vontade do Congresso, a gente pode esperar sentado que isso não vai acontecer. Ao contrário, vão continuar tirando direitos, porque essa é a agenda, como eu falei, do Paulo Guedes e da maioria da imprensa brasileira. O povo ele precisa se mobilizar para defender o que é seu, não precisa defender o Lula, defender o PT, isso aí vai de cada um. Não precisa defender a esquerda, cada um defende, mas pelo menos os seus direitos e o seu emprego e a sua renda, isso eu acho que e os direitos da sua família, educação, saúde, é o mínimo que a gente tem que fazer pelos nossos, né? Com certeza. Guilherme, muito obrigada aqui pela sua participação. Grande abraço para você. Eu agradeço, muito obrigado, um abraço a você e aos ouvintes. Falamos aqui com o Guilherme Melo, professor do Instituto de Economia da Unicamp.